ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria! Hoje é dia 11 de julho e nós trazemos a memória a figura do grande abade São Bento, o fundador dos beneditinos. Ele que tem uma história muito rica da presença de Deus, da entrega total a Deus, da vitória de Deus na sua vida. Então, o relato da vida de São Bento é feito pelo Papa Gregório Magno, que diz: São Bento, o homem de Deus que brilhou nesta terra com tantos milagres, não resplandeceu menos pela eloquência como soube expor a sua doutrina. Então, São Bento é o homem que Deus fez brilhar no século VI. É o homem que Deus fez brilhar no século VI da nossa era na Itália, e através dele, da sua eloquência, dos milagres, dos prodígios que Deus realizou através dele, nós vamos ver a vitória de Deus a cada dia na sua vida. São Bento, que teve uma vida muito entregue a Deus. A sua biografia, não no sentido clássico, mas num sentido religioso, espiritual, narrada pelo grande Papa Gregório Magno, chega até os nossos dias. São Bento nasce por volta do ano 480, na província de Núrcia, e segundo os relatos, ele tinha uma irmã gêmea, Escolástica. Os seus pais, abastados, ricos, vão enviá-lo para estudar em Roma, para ter uma formação muito formal. Mas ele vai permanecer pouco tempo em Roma. Depois ele vai explicar que ele sentia repugnância pelo estilo de vida dissoluto dos outros estudantes, dos seus companheiros de estudo. E aí, ele que desejava apenas Deus, desejava ser apenas de Deus, ele, antes da conclusão dos seus estudos, se afasta de Roma e vai se retirar para a solidão dos montes ao leste da cidade. Vai ficar ali, vai formar uma comunidade religiosa de monges, vai viver durante 3 anos, vamos dizer assim, deixando Deus lapidar a sua vocação, lapidar a sua vida. Viveu completamente sozinho, e a gente vai ver que vai chamar-se, vamos dizer assim, totalmente de Deus. Neste período, na cidade, no Monte de Subiaco, marcado por uma solidão total dele com Deus, é o tempo da maturação. Maturação porque ali ele aprende a suportar as 3 tentações fundamentais do ser humano: a tentação da autossuficiência, do desejo de se colocar no centro, a tentação da sensualidade e a tentação da ira e da vingança. Então, o desejo de autossuficiência, de se colocar no centro, a sensualidade e a ira e a vingança. Então, nesse tempo, ele vai deixar Deus lapidar a sua alma. E vencendo essas tentações, como ele dizia, é somente assim que ele poderia ter uma palavra útil para o outro. Primeiro eu tenho que viver para depois falar para o outro. Então é essa experiência de Subiaco que vai ter o monge Bento. Então, depois, tendo a sua alma pacificada nesse período de lapidação, ele vai fundar os primeiros mosteiros no Vale do Ânio. E ali vai começar, no ano 529, em Monte Cassino, ele vai ser estabelecido uma nova comunidade. Alguns dizem que ele fugiu das maquinações de perseguições, mas o que nós sabemos da realidade é que essa decisão dele
é porque ele estava entrando numa nova fase da sua vida, uma nova fase de maturidade interior. Segundo Gregório Magno, o êxodo, né, para esse vale vamos dizer assim, tem um caráter muito simbólico, porque a vida monástica é para ser vivida no escondimento. O mosteiro tem que ser vivido, né, toda a espiritualidade no escondimento. Uma finalidade pública, porque mostra uma realidade, mas os monges têm uma vida muito privada, muito própria, junto com Deus. Então, no dia 21 de março de 574, quando Bento, né, volta ao céu, volta à casa do Pai, ele deixa a sua regra, a regra de São Bento, que é uma regra que até hoje cuida, né, dos mosteiros, e uma família, né, a família beneditina, fundada por ele, que chega também até os nossos dias. O que deixa Bento na sua regra? A oração. Sem oração não há experiência de Deus. Mas a espiritualidade de São Bento também deixa uma coisa muito importante: o trabalho. Orar e trabalhar. Então é isso que vai, vamos dizer assim, marcar o ritmo da vida do monge: o trabalho e a oração. Ora et labora. Então que é esse trabalho, né, que a gente vê na vida de São Bento, no lapidar da sua vida. Bento qualifica a sua regra como mínima, traçada só para dar o início, mas na realidade ela oferece muitas indicações, não só para os monges, mas também para nós. Paulo VI, né, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, vai proclamar São Bento padroeiro da Europa. E a gente vai ver em diversos milagres que Deus realiza através da vida de São Bento, em vida e também depois de morto, né, pela sua intercessão. Nós não podemos dizer que conhecemos São Bento sem conhecer os grandes prodígios que Deus realizou na sua vida, de modo particular na luta contra o mal. É muito clássico, né, o dia em que ele foi perseguido por um monge invejoso que quis matá-lo e coloca veneno no seu vinho, e ele, ao abençoar o vinho para beber antes da sua refeição, o cálice parte-se e o vinho é derramado, desmascarando assim, né, a maldade. Então, a oração de São Bento contra o mal, a medalha de São Bento, que até hoje chega para nós como um sacramental para buscar a proteção, a sua intercessão contra as ciladas do inimigo. Então, lembrar de São Bento é lembrar de um homem de Deus, que deu a sua vida para que hoje nós tenhamos esse testemunho bonito de que Deus agiu, age e continua agindo na vida de todos aqueles que de coração o buscam, que de coração estão sempre sendo atraídos por Ele. São Bento intercede por nós, intercede hoje também, né, por todo esse mundo secularizado que nós estamos vivendo, afastados da oração, afastados da verdadeira fé. E o mal que hoje muitas vezes não é reconhecido, né? Como banalizamos a presença do mal. E hoje, pedindo mesmo que São Bento venha interceder por nós, para que nós possamos identificar as ciladas e armadilhas do demônio, do inimigo em nossas vidas e pedir a sua proteção, a sua intercessão por todos nós. Os santos ou nada.